Guerra dos Sentidos. Olá, muito bem-vindos à Guerra dos Sentidos. O meu nome é Daniel Spencer e estamos a continuar na nossa série abordando vários aspectos. Hoje vamos falar sobre a mente e vamos entender aqui todas as questões do cérebro e a sua interação. O nosso objetivo não é ser teóricos, mas bem práticos e trazer-lhe algumas noções que possam ajudar diretamente. Falámos na última sessão sobre o indivíduo e a sua dimensão, o seu lado espiritual, mental e físico. E apesar de estarmos a falar da mente, estamos a falar da mente porque, embora muitas pessoas entendam o lado espiritual como uma coisa vaga que pode sair do corpo e entrar, nós vimos no episódio anterior que está ali também representado na mente, no lóbulo frontal, em grande medida. E hoje vamos falar um pouco sobre o cérebro. Não vamos debruçar-nos sobre o lóbulo parietal, o lóbulo occipital, o temporal, nem sobre o cerebelo e todas as funções. Vamos continuar a debruçar-nos sobre o lóbulo frontal. Porquê? Porque o lóbulo frontal é onde assenta todo o juízo, a razão, o intelecto, a consciência, o poder de decisão, a força de vontade, o estado ciente do homem. O seu lado espiritual também está ali representado, a sua dinâmica para as vertentes de valores morais, e é o que poderíamos chamar de centro de comando do nosso ser. E, na realidade, o lóbulo frontal é o que faz a diferença entre o nosso mundo como seres humanos e o mundo dos animais. Quanto maior é o lóbulo frontal de um ser vivo em proporção com o resto do seu cérebro, mais inteligente é esse ser vivo. E nós somos o ser vivo com maior interação do lóbulo frontal sobre as outras partes. Então, isso é o que faz de nós seres realmente diferentes. Agora, eu queria citar e mostrar outros dois aspectos do nosso cérebro. Vamos imaginar que fazíamos uma incisão longitudinal, de frente para trás, no nosso cérebro, e vamos encontrar, já na parte média inferior, dois elementos muito importantes. São o tálamo e o hipotálamo. O hipotálamo controla tudo o que tem a ver com as excreções, secreções de glândulas e hormônios ou hormonas, e o tálamo é um posto de intercomunicação de todas as emoções, sensações e sentimentos. Então, estas duas partes têm uma grande interação com aquilo que nós experimentamos, desde as sensações de medo até às emoções e como elas interagem com a nossa produção de secreções que estão intimamente ligadas ao lado físico e mental. Por exemplo, no lado sexual, todos nós sabemos que a felicidade sexual se passa na mente. É claro que algumas limitações físicas podem afetar isso, mas muitas vezes as pessoas não têm limitações físicas, mas a sua interação mental impede-as de desfrutar plenamente dessa realidade. Então, muitos dos problemas físicos são resolvidos na mente. Mas nós vamos falar do lado físico. Eu queria só que entendêssemos que há uma contraposição do lado físico, que está aqui representado no tálamo e no hipotálamo, com o lado intelectual e moral ou espiritual, que tem a ver com o lóbulo frontal. E o que nós vamos analisar na sequência das nossas sessões é como muitas das nossas atividades podem estar a afetar o nosso bem-estar. Mas antes de entrarmos nisso, e eu não gostaria de ser demasiado técnico, para que possamos entender a base sobre a qual estamos a falar, é preciso que entendamos um pouco do lado fisiológico. Isto pode ser encontrado em qualquer enciclopédia. O meu objetivo aqui não é ser técnico, mas prático. E nós vemos que isto é reconhecido de várias formas. O evolucionismo reconhece a importância do cérebro e toda a sua vertente como
parte central do processo evolutivo, e para aqueles que acreditam, o que estamos a falar não vem em nada opor-se a essa crença, embora eu seja, na minha crença, criacionista e não consiga ainda muito bem entender como é que um cérebro humano pode evoluir mais do que aquilo que ele necessita, visto que a evolução afirma ser consoante as necessidades que vamos evoluindo, mas eu não estou aqui a querer entrar em questões de conflito, isso é uma questão pessoal. O que nós queremos entender é, na prática, como estas coisas podem afetar o nosso bem-estar, e é disso que estamos a falar. Também o lado do criacionismo reconhece a importância deste fator. Reparem, em Deuteronômio 6, nós vemos que Deus nos fala palavras que Ele nos ordena, ou seja, a sua lei, Ele dá a lei ao seu povo, àqueles que querem estar submetidos ao seu comando, e Ele nos mostra como Ele quer gravar essa lei no seu lóbulo frontal, porque Ele diz assim, Deuteronômio 6, 6-8, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, aqui está a falar do domínio sobre o tálamo e o hipotálamo, sobre todo o lado emocional. Tu as inculcarás a teus filhos, ou seja, está a falar aqui da parte mental, vai ser gravada na nossa mente. Também as atarás como sinal, ou seja, este caráter de Deus que Ele quer gravar como centro de comando está representado na sua lei que Ele acabou de dar. A sua lei é uma marca, é um sinal, e na tua mão e te serão como frontal. Ou seja, as nossas atividades vão estar dominadas pelo nosso lado mental e moral ou espiritual, o nosso lado racional, e elas podem interagir. Vejam que o sinal está na mão, ou seja, nas nossas atividades, e está na mente, no frontal, no nosso lado racional. Entre os olhos, diz ali, para compreendermos bem onde está a localização. Portanto, isto é domínio sobre o que vemos, domínio sobre tudo o que interage fisicamente com o nosso lado mental. E é nesse sentido que eu gostaria que entendêssemos. Muitas pessoas falam, por exemplo, do sinal da besta, e elas vêm às vezes com um certo misticismo, mas na realidade o sinal da besta não passa de uma substituição daquilo que Deus quer gravar na nossa mente para uma outra interação com outros valores. Agora, transpondo isto para o lado geral, não pegando só no lado do cristianismo, nós vemos então que, dependendo das nossas interações físicas e das nossas atividades, nós vamos afetar o centro de comando do nosso ser. É por isso que muitas pessoas, ao se entregarem à bebida, ao se entregarem a determinados vícios, elas vão afetar o seu discernimento, não só momentaneamente, como, fazendo disso um hábito, vai se tornar uma situação generalizada. A sua força de vontade, o seu poder de decisão, a sua capacidade de ajuizar as situações e até a sua forma de pensar e os seus valores morais vão ser afetados pelas suas atividades. Eu não queria entrar nos extremos dos vícios, porque nós vamos ver ao longo das próximas sessões como alguns hábitos bem simples que nós podemos ter, sem nos apercebermos, podem estar a afetar o nosso poder de decisão, a nossa força de vontade, a nossa energia e dinâmica para outras coisas da vida. Então, eu queria que todos, independentemente da sua forma de pensar teologicamente, ou filosoficamente, ou cientificamente, entendêssemos como estas coisas podem afetar a nossa vida prática. E é nesse sentido que estamos a falar. Então, vimos hoje a importância da mente e de como temos dois polos. O polo racional, que controla também as questões morais e espirituais, e o polo emocional, que controla o lado das hormonas ou hormônios e o lado emocional. E que, como vimos ao falarmos sobre o Dr. Damásio na sessão anterior, estas duas coisas têm uma interação e não podem ser consideradas como separadas, e uma vai afetar a outra. Muito obrigado por estar aqui com a sua presença. Lhe desejamos que esteja na próxima sessão da Guerra dos Sentidos. Obrigado pela sua presença.